paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, para todos vocês. A paz do Messias, chamado Cristo Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, nessa tarde eu convido vocês para que nós viemos ler juntos. Você aí e eu aqui lendo, você ouvindo e entendendo a palavra do Senhor nosso Deus. No 23º livro da Bíblia Sagrada, o livro de Isaías, capítulo 19. Esta é a mensagem contra o Egito. O Senhor, montado numa nuvem, vai indo depressa para o Egito. Os ídolos daquele país tremerão diante dele, e todos os egípcios ficarão com medo, porque são rebeldes, desobedientes, incrédulos, ingratos, adoradores de ídolos, de estátuas e de deuses desconhecidos. O Senhor Deus diz: vou atiçar os egípcios uns contra os outros. Irmãos lutará contra irmão, vizinho contra vizinho, cidade contra cidade, província contra província. Os egípcios perderão a coragem, e eu farei com que os seus planos fracassem. Então eles consultarão os ídolos e os adivinhos, os médios e os feiticeiros, mas não darão a resposta certa, porque sou eu, o Senhor Deus, que estou agindo, que faço todas as coisas. Mas eu entregarei os egípcios nas mãos de um rei mau, e ele os governará com crueldade. Eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, falei, ponto final. Quem pode impedir? Ninguém. As águas do Nilo vão baixar, o rio vai ficar completamente seco. As águas irão baixando, os canais do rio ficarão todos secos e vão cheirar mal. Nas margens, as tábuas e os juncos murcharão. Todas as outras plantas também morrerão, e as plantações das beiras do rio secarão. Tudo o que foi plantado será levado pelo vento e desaparecerá. Os pescadores ficarão desanimados e chorarão. Os seus anzóis e as suas redes não prestarão para nada. Os que fazem tecidos de linho ficarão aflitos, os tecelões e os artesãos cairão no desespero. Aleluia, glória a Deus. As autoridades da cidade de Zoar não têm juízo. Os sábios conselheiros do rei lhe darão conselhos. Tolos, como é que vocês se atrevem a dizer ao rei: somos descendentes dos antigos sábios. Os nossos antepassados eram reis. Rei do Egito, onde estão? Onde estão agora os seus sábios? Que eles lhe digam o que é que o Senhor Todo-Poderoso está planejando fazer contra o Egito. As autoridades de Zoar perderá o juízo, e as cidades de Mênfis estão enganadas. Os governadores das províncias estão fazendo o povo do Egito errar o caminho certo. O Senhor pôs neles um espírito de confusão. Os conselhos que eles dão só confundem ainda mais os egípcios. E estes parecem bêbados, escorregando no seu próprio vomito. Ninguém seja rico ou pobre, importante ou humilde,
pode fazer nada para ajudar o Egito, porque é o Senhor nosso Deus que está agindo contra eles e a favor dos seus escolhidos. Aleluia. Naquele dia os egípcios parecerão mulheres, ficarão todos tremendo de medo quando o Senhor Todo-Poderoso levantar a mão para... Aleluia, glória a Deus. Castigá-los. Eles terão medo da terra de Judá e todas as vezes que ouvirem falar dessa terra, eles ficarão apavorados, pensando naquilo que o Senhor Todo-Poderoso já planejou fazer contra eles e não voltará atrás. Não se arrependerá o Senhor, aleluia, de fazer a sua vingança contra os desobedientes, os incrédulos, os abomináveis, os adoradores de ídolos. Aleluia, glória a Deus. Naquele dia haverá no Egito 5 cidades em que os moradores falarão hebraico e jurarão obedecer ao Senhor Todo-Poderoso. Uma dessas cidades será chamada de Cidade do Sol. Naquele dia haverá no Egito um altar dedicado a Deus, o Senhor, e na fronteira do país será levantada uma coluna em honra do Senhor. Eles serão construídos para serem sinais e testemunhas da presença do Senhor Todo-Poderoso na terra do Egito. Ponto final. E quando os egípcios forem perseguidos e clamarem ao Senhor, pedindo ajuda, ele lhes enviará um Salvador e defensor que os livrará dos seus inimigos. E o Senhor mostrará aos egípcios quem ele é, e eles o conhecerão. Eles adorarão o Senhor e lhe apresentarão sacrifícios e ofertas de cereais. Farão promessas ao Senhor e as cumprirão. E o Senhor ferirá os egípcios, mas depois os curará. Eles se arrependerão e voltarão para o Senhor, e ele atenderá os seus pedidos e os curará. Sabe, o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, ele faz a ferida e ele mesmo sara. Daqueles que se arrependem, e voltam. Naquele dia haverá uma estrada ligando o Egito com a Síria. Os egípcios irão até a Síria e os assírios irão até o Egito. E juntos os dois povos adorarão o Senhor. Naquele dia, estas 3 nações, Israel, Egito e Assíria, as 3 nações, naquele dia, repito, naquele dia, estas 3 nações, porém Israel e Egito e Assíria serão uma bênção para o mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso as abençoará, dizendo: eu abençoo o Egito, o meu povo, a Síria que eu criei, e Israel, o meu povo escolhido. Aleluia, glória a Deus. Todo aquele que se arrepender e voltar ao Senhor, fere, ele mesmo fez a ferida e ele mesmo sara. Aleluia, glória a Deus. E agora todos vocês, meus irmãos, fiquem com a gloriosa paz do Messias chamado Cristo Jesus, e até logo. Amém. Glória, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus.
bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito. Você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Você foi ungido e remido, separado para vencer e reinar com Ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Faz a morte vira vida, pra tudo tem uma saída. Não há Deus como esse Deus. Eu esqueci a colher. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Para tudo tem uma saída. Glória, glória a Deus.